Meus irmãos, neste vídeo eu quero falar sobre 5 coisas para não fazer no altar da igreja. Na verdade, muitos irmãos estão no banco, não estão recebendo a oportunidade para pregar, para dar uma palavra, porque não atentam para essas coisas e muitas vezes ainda diz que o pastor, que a liderança, está lhe perseguindo. Na verdade, muitas vezes falta maturidade, falta colocar algumas coisas no lugar para que não venha, ao invés de trazer bênçãos para a igreja, trazer malefícios. Então, preste muita atenção neste vídeo. Para você que não me conhece, me chamo Nathaniel Queiroz. Seja muito bem-vindo. Deixa o teu like aí, compartilha esse vídeo com mais alguém, para outra pessoa ser abençoada. A primeira coisa é não usar o altar para se vingar. Parece meio estranho essa expressão, porém, muitas vezes alguém está ouvindo uma pregação, sendo a pessoa pregador também, após ouvir a ministração e não gostar da forma que alguém pregou, fica esperando uma ocasião para usar o altar a fim de se vingar. Não, vou descontar. E aí, quando lhe é dada a oportunidade para pregar, ao invés de ler, de estudar, de orar a Deus e pedir a direção divina para levar uma mensagem que venha edificar a igreja, leva uma mensagem para ofender a pessoa que pregou outra vez e ela não gostou da pregação. Então devemos ter muito cuidado. Altar não é um ringue, altar é um local para manifestação da palavra, do poder e da glória de Deus. Deus vai cobrar a cada um pelas palavras ociosas que falaram. Mateus capítulo 12, versículo de número 36 e 37. Então tenhamos cuidado quando formos usar o altar. A segunda coisa para não se fazer no altar é imitar outros pregadores. Deus não nos chamou para sermos xerox de forma alguma. Deus nos chamou com um propósito específico. Eu sei que tem momentos que a gente olha, segue e admira ministérios, pessoas que pregam de uma forma extraordinária, mas isso não nos dá o direito de imitá-las, de querer ser aquela pessoa. Deus chamou aquela pessoa daquela forma, mas nos chamou de uma forma diferente. Sem falar que muitos pregadores já testificaram, já contaram que também admiraram outras pessoas, e não é pecado isto, e tentaram pregar da mesma forma. Imitaram muitas vezes até a línguas estranhas que alguém fala, porém não deu certo. Caiu um gelo sobre a igreja, porque Deus não quer uma xerox, por mais que ela sirva muitas vezes. Eu estou falando que muitas vezes alguém imita outra pessoa, até o tom de voz, até palavras que outras pessoas falam, até a pregação inteira, e muitas vezes serve para alguém, mas não tem um impacto tão grande como teria se a pessoa estivesse sendo instrumento de Deus da forma que Deus quer usar. Amém? Então deixemos o Espírito Santo nos usar da forma que Ele quer, porque o que vai fazer a diferença no nosso ministério é a unção, o poder de Deus através da nossa vida. Não precisa você imitar ninguém. Ah, mas eu acho tão bonito quando alguém prega gritando, falando grosso, falando alto, falando ligeiro. Mas se Deus te usa lentamente, mais devagar, se você tiver unção, a lágrima vai rolar no rosto, as línguas estranhas irão se manifestar, Deus irá fazer uma grande obra através do teu ministério. Amém? A terceira coisa para não fazermos no altar é lançarmos indiretas. Infelizmente, muitos pregadores, novos e até velhos, e até mesmo pastores, usam o altar de forma errada. Lançam indireta sobre a membresia, sobre obreiros, sobre novos convertidos e, pasmos irmãos, até sobre pessoas que visitam a igreja. Eles conhecem a vida de alguém, o pecado de alguém, a situação de alguém, escutaram alguém falando sobre o assunto ou viram algo acontecer, e quando eles têm a oportunidade de falar, eles vêm com a espada enferrujada e lançam sobre tal pessoa, lançando indireta, e ao invés de causar uma transformação, ele pode afastar aquela pessoa
da igreja, do caminho do Senhor e até mesmo matá-la. A igreja, o altar, ele não pode ser usado para lançar indireta. Nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo. Então, nós devemos pregar a mensagem bíblica revelada por Deus com amor, com o intuito não de ferir e matar as pessoas, mas com o intuito de transformá-las pelo poder da palavra de Deus. E quem faz essa transformação não é o pregador, não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Então, se você escutou, ouviu alguma coisa relacionado à igreja, à membresia, os irmãos que você vai ministrar, tenha cuidado, porque as palavras podem vivificar, mas podem também matar. E Deus vai cobrar de cada um de nós. Amém? A quarta coisa para não fazer no altar é desconstruir os ensinamentos que estão sendo dados àquela igreja. Por exemplo, se você é convidado para pregar em uma igreja e naquela igreja eles pregam contra usar brinco, usar colar, usar maquiagem, você não pode usar o altar daquela igreja para desconstruir o que o pastor está ensinando à sua membresia. Porque com certeza, se ele está ensinando sobre isto, ele está mostrando na Bíblia a doutrina e os usos e costumes. Ninguém é obrigado a congregar, a ficar em tal igreja. Porém, aqueles que ali ficarem precisam obedecer às normas, às regras e às doutrinas que são impostas em tal igreja. Tem irmãos que não têm sabedoria divina de Deus e daí eles são convidados para pregar em uma igreja, eles sabem a forma que a igreja ela anda, que o pastor ensina. Quando ele chega lá, eles já vão preparados para desconstruir, para desfazer tudo aquilo que o pastor vinha ensinando para o rebanho. Quando ele sai, ele deixa um grande problema, pode até mesmo ocasionar de que muitos irmãos se afastem da fé e desanimem de Jesus Cristo, e isso é um perigo muito grande. Se o pastor está ensinando a sua igreja, pregue a palavra, pregue a verdade e deixa que o pastor vai se responsabilizar diante de Deus pelas ovelhas que Deus a ele confiou. A quinta e última coisa para não se fazer no altar da igreja é passar do tempo que foi lhe dado. Na verdade, se você foi chamado para pregar ou se você recebeu a oportunidade para uma palavra, você precisa saber quanto tempo ali foi lhe dado. E você, de forma alguma, a não ser se haja realmente uma necessidade específica, e o pastor vai saber, vai entender e vai lhe dar esta liberdade para passar um pouco daquele tempo. Mas se você é chamado para pregar numa igreja, a primeira coisa que você deve fazer é perguntar para o líder, para o dirigente, quanto tempo eu tenho? Se ele disser para você que você tem meia hora, pregue 28 minutos. Não passe de meia hora, e se você passar de meia hora, passe no máximo 5 minutos. Eu já vi pregadores passando mais de meia hora do tempo que foi lhe dado. Dificilmente voltará a pregar naquela igreja. Dificilmente receberá uma nova oportunidade para estar ali ministrando uma palavra. Amém? Se você discorda e já tem maturidade, amém, deixe Deus lhe usar da sua forma, porém, desta forma que nós estamos lhe ensinando, lhe trazendo aqui, trará benefícios louváveis para o teu ministério, e ao receber a oportunidade para pregar em uma igreja, em um lugar, seja onde for, você irá ministrar a palavra de Deus e a porta ficará aberta para você. Eu espero muito ter contribuído para o teu crescimento espiritual. Não esqueça de ajudar este vídeo a chegar a outras pessoas, compartilhando, deixando o teu like. Se é novo aqui, se inscrevendo no canal, acionando o sino das notificações, para não perder o próximo vídeo que virá por aí. Que Deus em Cristo abençoe e fique na paz do Senhor.